Então, galerinha do sétimo ano, dando continuidade aos estudos gramaticais, vamos para mais um bloco de exercícios resolvidos sobre estrutura dos verbos. Então, a gente tem o exercício 11, alguns verbos destacados para serem divididos em regulares e irregulares. Então, eu tenho o verbo disse, o verbo irregular, porque ele sofre alteração no radical. Então, algumas pessoas ele vai sofrer alteração. Verbo precisava, ele é regular, ele não sofre alteração. Verbo ir, ele é irregular também. Na verdade, ele é um verbo anômalo, porque ele é totalmente fora de conjugação. Verbo deveria, ele é regular, não sofre alteração. Verbo estaria, também não sofre alteração. E verbo passou, que também não sofre alteração no radical. Segundo exercício número 12, assinale V ou F para os conceitos de estrutura do verbo. Radical é a parte que contém a maior significação? Verdadeiro. Radical contém a significação do verbo. As desinências verbais indicam pessoa, número, tempo, modo. Verdadeiro também. Vogal temática indica conjugação? Verdadeiro. A para a primeira conjugação, E ou O para a segunda e para a terceira conjugação. E os verbos na forma infinitiva terminam em RA? Não, terminam em R somente. A vogal é que determina a conjugação. E o R determina que o verbo é do infinitivo, forma não conjugada. Próxima questão: dividir os verbos nas estruturas que se encontram aqui. O primeiro verbo é convidar-se. Radical dele vai até a letra D, é a parte que vai se repetir, ok? A vogal temática é aquela quando a gente joga para o infinitivo, convidar-se, o infinitivo é convidar. Eu tiro o R e a vogal que vem antes do R é a vogal temática, que é o A. A desinência, SSE, é o que sobrou ali dessa nossa divisão. O SSE indica que é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Próximo verbo, aceitaria. Radical dele é a parte que se repete, vai até a letra T. Então, A, C, E, I, T. A vogal temática, o A. E a desinência é o que sobrou, o iria, indicando o futuro do pretérito. Questão 14. Vamos separar os verbos em tempo, modo e conjugação. Pessoa também. Então, o primeiro verbo é partir. Eu parti, primeira pessoa do singular. Tempo pretérito. Todos eles pertencem ao modo indicativo. Conjugação é terceira. O verbo partir, a vogal temática ir, por isso que ele é de terceira conjugação. Caminho, eu caminho. Primeira pessoa do singular, do presente. Conjugação primeira, de caminhar. Desenho, eu desenho. Primeira pessoa do singular, do presente. Conjugação primeira, eu de desenhar. Comemos, primeira pessoa do plural, nós comemos. Tempo presente. Conjugação, segunda conjugação, que vem do verbo comer. Lembrando que o modo é indicativo para todos eles. Partiram, terceira pessoa do plural. Eles partiram, está no pretérito e pertence à terceira conjugação. Tá? Partir, terceira conjugação. Outra coisa, o tempo aqui não é para determinar o tempo específico, só pretérito, presente ou futuro, tá? Caminhavam, terceira pessoa do plural, eles caminhavam. Tempo pretérito também. Conjugação primeira pessoa, que vem do verbo caminhar. Ganharão, terceira pessoa do plural, eles ganharão. Ganharão futuro, aotil futuro. Tá? Primeira conjugação também, de ganhar. Sorrirá, terceira pessoa do singular. Ele sorrirá, está no futuro. Terceira conjugação, porque vem do verbo sorrir. Falarias, segunda pessoa do singular. Tu falarias, está no futuro, tá? E a conjugação é a primeira, porque vem do verbo falar. Lavas,
verso lavas, segunda pessoa do singular, está no presente. E a conjugação é primeira porque vem do verbo lavar. 15ª questão. Temos um cartoon do Calvin. E aí nós temos o seguinte: analisar a formação do verbo tentou. Então, quais os elementos que formam esse verbo? Eu tenho o radical, T-E-N-T, e eu tenho a desinência ou. A forma verbal existem. Qual é o radical? E-X-I-S-T. E é possível encontrar a vogal temática? Sim, por quê? Existem vem do verbo existir. Jogando para o infinitivo, a vogal temática é aquela que vem antes do R, então é o I. A gente consegue identificar a vogal temática. E a desinência, o que sobrou aí? É o M, que vai indicar o número e pessoa. Terceira pessoa do plural. Então, aí fizemos a questão 15. Questão 16. Relacionar as colunas. Então, cada verbo aí, ele vai ter uma desinência que vai indicar o número e a pessoa do discurso. Então, morremos, nós morremos. Então, vai ser a primeira pessoa do plural, letra A. Podias, tu podias, segunda pessoa do singular, letra B. Entrei, eu entrei. Então, primeira pessoa do singular, letra C. E mandava, ele mandava, terceira pessoa do singular, ficando na ordem C, A, D, B. Questão 17. Indicar as formas risotônicas ou arrisotônicas. Lembrando, forma risotônica, a vogal temática, a vogal tônica, está dentro do radical. Vivia, está fora, então é uma forma arrisotônica. Disse é uma forma risotônica, porque a sílaba tônica está dentro do radical. Então, D-I-S é a sílaba tônica. Telefonei, a risotônica, porque sílaba tônica está fora do radical. Estive, fora do radical. Correria, a sílaba tônica está fora do radical. Então, a única forma que tem a tonicidade no radical é a letra B, disse. Outra questão, 18, temos um poema. Organizar as formas verbais em grupo de acordo com a conjugação que cada verbo pertence. Então, nós temos 3 conjugações, vamos dividir os verbos desse poema dentro das 3 conjugações. Então, primeiro verso, não te movas, dorme, dorme. Temos o verbo mover e o verbo dormir. Movas, segunda conjugação, dorme, terceira conjugação. Próximo verbo que aparece aí é diz-lhe, dizer, segunda conjugação, terceiro verso. Quarto verso, cantando, primeira conjugação, porque vem do verbo cantar. Abre os teus olhinhos de ouro, abrir, terceira conjugação. Diz, já foi falado, verbo é, que vem do ser, então vai lá para a segunda conjugação. Último verso da segunda estrofe, canta, repete lá como primeira conjugação. Sozinho que pode um grilo, verbo poder, primeiro verso da última estrofe, segunda conjugação. O já foi dito, segunda conjugação. Rouba, primeira conjugação, porque é do verbo roubar. Então, dividimos aí os verbos do poema nas 3 conjugações. Questão 19. Observe as formas verbais dorme, diz, canta. Qual é o infinitivo de cada uma desses verbos? Então, nós temos dorme, vem do verbo dormir, diz, vem do verbo dizer, e canta, vem do verbo cantar. Radical de cada um deles. Verbo dormir, a gente tira o R e tira a vogal temática. D-O-R-M é o radical desse verbo. Verbo dizer, eu tiro o E e o R de infinitivo, vogal temática é. D-I-Z é o radical. Canta, cantar, eu tiro o A e o R, sobrou C-A-N-T, radical. Respondida a letra B do número 18. Próxima letra. Dê a primeira pessoa do presente do indicativo e do pretérito perfeito de cada uma dessas formas.
Dorme no presente, eu durmo. No pretérito, eu dormi. Diz no presente, eu digo. No pretérito perfeito, eu disse. Canta no presente, eu canto. No pretérito perfeito, eu cantei. Letra B respondida. Letra C. Em qual dessas formas houve variação no radical? O verbo é dizer, né? Diz, primeira pessoa digo, depois disse. Vocês percebam que não tem uma forma aí igual para todas elas. Então, esse verbo é chamado irregular, por essa mudança no radical, tá? E o número 20. No poema estão em oposição duas forças. Quem vence essa luta? Então, repetindo lá o poema, quem é que vai vencer essa luta? O dia e a noite se opõem. O dia é contrário à noite. E quem vence a luta é o dia, porque olha os versos para comprovar. E o dia rouba o menino no manto da madrugada. Então, a gente termina a correção da estrutura verbal. Até o próximo vídeo.